Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Inana, Clínica de Biomedicina Estética, apresentam Bem Viver. No Bem Viver de hoje, você vai entender a diferença entre ansiedade e alguns sintomas relacionados aos problemas cardíacos. Nós vamos falar também sobre alimentação com grãos, ricos em nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo. Tem dicas, novidades e muito mais para deixar a sua vida cheia de bem viver. Fique com a gente, o programa está começando. O estresse e a ansiedade são fatores de risco para o desenvolvimento e também o agravamento de doenças cardiovasculares. Muitas vezes, os sintomas da ansiedade são confundidos com sintomas de ataques cardíacos. Para entender mais sobre o transtorno da ansiedade e sua relação com a saúde do coração, o Bem Viver conversou com o médico cardiologista Gustavo Mota. Confira. Bom, pessoal, então o convite que me coube foi falar a respeito da ansiedade e dos sintomas cardiológicos. É muito comum na prática médica que o paciente venha apresentando sintomas que geram dúvida, tanto no paciente e às vezes no médico. A ansiedade, principalmente com a pandemia, ela tem elevado muito o número de consultas relacionadas a essa comorbidade. Ansiedade, o que é? É um sintoma de mal-estar, de angústia, onde tecnicamente nós temos um nível elevado de adrenalina, de catecolamina, que é um hormônio que faz o nosso corpo ter diversas reações. Da parte cardiológica, os pacientes começam a apresentar taquicardia, que é uma palpitação, um batimento descompassado, crises de pressão alta, o que leva muitas vezes a uma emergência, dores no peito, cefaleia, que são dores de cabeça, e até mesmo tonturas. Mas como que nós iremos diferenciar cada situação? O paciente chega num pronto-socorro, ou chega no meu consultório falando: doutor, eu estou apresentando dor no peito e acelerações e palpitações. Como que nós tentamos diferenciar? Esses sintomas, quando são cardiológicos, geralmente eles são desencadeados por algum esforço físico, por algum problema no coração. A relação com a ansiedade advém da nossa anamnese, da nossa busca dos sintomas do paciente. Seu João, o que você estava fazendo quando, por exemplo, teve a palpitação ou a dor no peito? Muitas vezes o paciente irá relatar que teve um estresse familiar, que perdeu o trabalho, que teve algum familiar com Covid, que teve alguma outra situação que gerou a ansiedade, e esta ansiedade simulou sintomas cardiológicos, que é a dor no peito, a falta de ar e outras, e a agitação do coração. Em relação a sintomas parecidos de ansiedade, parecidos do coração, esses sintomas muitas vezes são muito semelhantes. O que acontece é que nós temos que tentar diferenciar qual o risco do paciente ter um sintoma cardiológico. Veja bem, o paciente ansioso também pode infartar. O que acontece? Se eu tiver um paciente de 60 anos que tem hipertensão arterial, diabetes, colesterol, que fuma, esse paciente pode ter uma crise de ansiedade e também ter um infarto, por exemplo, desencadear um ataque cardíaco por uma ansiedade, porque ele já tem os fatores de risco que aumentam o risco dele ter um problema cardiológico. Agora, em outro cenário, nós vamos pegar uma jovem de 21 anos, saudável, que vai na academia 5 vezes por semana e tem uma briga com o namorado ou com vírus. Ela vai ter um sintoma de aperto no peito, de arritmia, de aceleração do coração, mas o risco dessa paciente vir a ter um ataque cardíaco, por exemplo, é muito baixo, pois ela não tem nenhum fator de risco que poderia causar um infarto. Em relação à ansiedade desencadear um problema cardiológico, como eu falei no começo, a ansiedade pode aumentar o nível de adrenalina, certo? Essa adrenalina vai fazer com que o nosso coração bata mais rápido e mais forte. O bater mais rápido é a sensação do coração acelerar. E o bater mais forte, inclusive, pode elevar a pressão alta.
Então, inclusive, eu tenho pacientes que chegam com a pressão 150, 160, pressão tecnicamente elevada, mas note-se na consulta que o paciente está ansioso, está nervoso, está suando, está pegajoso. Muitos destes pacientes eu não vou tratar com remédios para pressão, apesar de ele ter pressão alta. Nós podemos lançar mão de remédios para a ansiedade. Tratando a ansiedade, vou baixar o nível de adrenalina e automaticamente eu também irei baixar a pressão arterial. Falando especificamente do infarto. Aqui eu tenho um coração para tentar didaticamente explicar para os senhores. O infarto ocorre quando uma artéria coronária ela sofre uma obstrução, ela sofre um entupimento. Como eu falei anteriormente, esse entupimento ele decorre dos nossos hábitos de vida irregulares. Cigarro, obesidade, sedentarismo, colesterol e diabetes. Quem tem esses fatores de risco elevados por 20, 30 anos irá entupir uma coronária. O coração, quando precisa realmente, digamos, forçar um estresse tanto físico quanto emocional, essa coronária, esse cano estará entupido e nós teremos uma dor durante o esforço, certo? O sintoma cardiológico, geralmente nós procuramos outras evidências de que o coração não funciona adequadamente. Então vamos falar, a ansiedade geralmente é algo pontual, é algo situacional, ocorreu naquele evento, no estresse e tudo mais. O paciente que é cardiopata, muitas vezes ele já nos dá anteriormente dicas, sintomas que podem sugerir. O paciente começa a cansar para subir uma escada, o paciente começa a apresentar inchaço nas pernas, o paciente começa a apresentar crises de pressão alta, que são sinais e sintomas que mostram que pode estar ocorrendo algo no coração. O paciente ansioso, como eu falei, também pode ter problema cardiológico, infarto, pressão alta, arritmias. Quando e como que o paciente deve pensar que não é somente a ansiedade? Bom, logicamente, quando o sintoma cardiológico, vamos lá, dor, palpitação, pressão alta, ocorre em momentos normais do dia a dia, certo? O que é difícil a gente falar para o paciente é que ele quer, por exemplo, aferir a pressão somente no pior momento do dia. Teve uma dor de cabeça, se estressou no trabalho, vai lá e vê a pressão. Muitas vezes a nossa pressão também é situacional, ela vai ser elevada nesse momento situacional, nesse momento específico, certo? Então, para a gente tirar a dúvida, eu sempre confesso, olha, a gente tem que fazer uma aferição tirando fora esses fatores de confundimento. Eu preciso ver a tua pressão num dia normal, que você acordou bem, que você tadinho, teve um dia calmo, certo? E se o paciente continua a apresentar esses sintomas em momentos normais, a gente tem que se preocupar. Para isso, muitas vezes eu preciso fazer testes específicos para tentar diferenciar a ansiedade de problema cardiológico. Como eu também mencionei no começo, um teste ergométrico, um exame de esteira, onde eu vou submeter o paciente a um esforço físico para compreender se esse coração ele aguenta ou não esse estresse físico. Digamos que você, telespectador, é um paciente que anda estressado no trabalho, ansioso, pandemia, questão financeira e tudo mais. Como que podemos fazer para evitar esses problemas? Nem tudo será com remédio, muito pelo contrário. Hoje em dia, diversos estudos nos mostram que os nossos hábitos preventivos são muito mais importantes. Vamos lá. Caminhadas. Idealmente, devemos caminhar 150 minutos por semana, algo em torno de 30 minutos 5 vezes por semana. Devemos ter hábitos saudáveis em relação ao nosso sono, certo? A insônia é um mal que atinge mais de 40% dos adultos. Nós também sabemos que uma pessoa ansiosa vai ter problemas para dormir, o outro dia ela já vai acordar um pouco mais alterada, isso aumenta o risco de estresse, aí vai aumentar o risco de pressão alta. Hábitos saudáveis em relação à nossa alimentação. Nós sabemos que existem diversos alimentos que são estimulantes, como até mesmo café, chimarrão, bebida de álcool, que podem aumentar a nossa sensação de palpitação,
a nossa pressão alta e até mesmo a nossa ansiedade, certo? Devemos tirar férias, pessoal. Isso não é nenhuma novidade. Hoje mesmo atendi um paciente que está há 3 anos sem férias, certo? Cuidar muito com o trabalho em casa. O trabalho em casa, no nosso celular, nós não temos mais horário. As pessoas almoçam no celular, elas jantam no celular, elas acordam e a primeira coisa que fazem é pegar o aparelho celular. Então, nós não descansamos. Todos esses nossos hábitos errados vão influenciar muito no nosso psicológico. Obrigada, Dr. Gustavo Mota, pela sua participação aqui no Bem Viver. Nós vamos agora para o intervalo, mas antes você confere que é possível emagrecer com saúde. A clínica Inana oferece o tratamento biortomolecular, onde você perde peso de maneira saudável e ainda reequilibra o organismo. Olha só. Você conhece o emagrecimento ou ouviu falar do emagrecimento biortomolecular? A biortomolecular, ela utiliza ativos ortomoleculares para realizar um emagrecimento saudável. Este emagrecimento ele se dá através de ativos que vão acelerar o metabolismo, vão reduzir a gordurinha e também melhorar a questão do trofismo muscular. Alguns tratamentos nós utilizamos na biortomolecular para um emagrecimento, por exemplo, a mesoterapia injetável, onde nós injetamos as substâncias, enzimas específicas para aquele paciente e assim a gente vai acelerar o metabolismo. Se for o caso de reduzir gordurinha, vamos reduzir a gordurinha ou então melhorar aquela pele, aquela qualidade da pele, melhorando o trofismo e dando um contorno melhor para o corpo. Podemos tratar várias regiões do corpo com a mesoterapia e com a criofrequência. Por exemplo, região de abdômen, região de braços e outras regiões do corpo também. O emagrecimento biortomolecular é sim um emagrecimento mais saudável, porque reequilibra o organismo e este período de reequilibrar o organismo, ele se faz necessário para que nós não recompensamos novamente encontrando os quilinhos perdidos. Sempre lembrando que o tratamento do emagrecimento biortomolecular, ele se dá de 3 a 6 meses em média, dependendo de pessoa para pessoa. Emagreça com saúde. A Clínica Inana dispõe deste e outros tratamentos. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Estamos apresentando Bem Viver. Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor. Como otimizar o uso do ar-condicionado e diminuir o consumo de energia elétrica. Quando for comprar o ar-condicionado, escolha modelos com selo Procel de economia de energia. Na hora da instalação, a unidade externa deve ficar em local de boa circulação de ar e protegida dos raios solares mais intensos. Regule o termostato de forma adequada para evitar o frio excessivo. A temperatura indicada para refrescar o ambiente sem prejudicar a saúde é entre 23 e 26 graus. Se estiver muito calor, você pode ajustá-la entre 20 e 23 graus. Mantenha os filtros do aparelho sempre limpos. Além de evitar a transmissão de doenças, consome menos energia. Deixe as portas e janelas do ambiente bem fechadas. E se for sair por muito tempo, desligue o ar-condicionado. Acompanhe mais dicas na semana que vem e veja também mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir nos define, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Restinga Seca é o destino de quem procura tranquilidade, cultura, eventos, lazer e descanso. O Balneário das Tunas, com infraestrutura como camping, churrasqueiras, quadras esportivas, bares, restaurantes e praia de água doce com salva-vidas, é um dos mais procurados no verão.
A recém-recuperada estação férrea é local de constantes eventos culturais, como a exposição fotográfica Iberê Camargo, artista nascido em Restinga Seca, além do brick da estação, que reúne produtos artesanais e coloniais e apresentações artísticas. Quem visita Restinga Seca também pode contemplar o centro de eventos e lazer da cidade, que conta com pista de caminhada, academia ao ar livre, painel para fotos, pista de rodeio e infraestrutura completa para feiras e exposições. O Distrito Recanto Maestro reserva um dos maiores complexos termais do país, além de opções de gastronomia e hospedagem diferenciadas. Visite Restinga Seca e tenha as melhores experiências. A Clínica Inanna dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Acolhedora, simpática e com atrativos encantadores. Essa é Lavras do Sul, cidade que é opção de destino para lazer e sossego, seja no campo ou na cidade. Para contemplar muito verde e silêncio, a dica é uma pousada, onde a tranquilidade, o conforto e o contato com a natureza são garantidos. Na cidade, sombra e água fresca estão na Praia do Paredão, que tem camping, churrasqueiras, quadras esportivas e cabanas. Recebe turistas de todo o estado, principalmente no Carnaval, um dos mais tradicionais da região. No centro, os pontos de encontro são a praça e o quiosque. Além disso, há opções gastronômicas para lanches, um happy hour ou jantar. O município, que nasceu da mineração do ouro, guarda riquezas históricas, como a Igreja de Santo Antônio, com estilo gótico construída há mais de 100 anos. Conheça Lavras do Sul, o melhor destino para toda a família. Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor. Evite o desperdício de alimentos na sua casa. Utilize folhas, sementes e cascas de frutas em receitas diversas, como bolos e sucos. Faltou criatividade? Dá um Google. Muitas frutas e legumes, apesar de frescos e saborosos, acabam na lata do lixo por não serem assim tão bonitos. Dê uma chance aos alimentos feios, vai? Sirva no prato somente o que vai consumir. Isso vale para as refeições dentro e fora de casa. Esteja atento às datas de validade dos produtos. Organize os alimentos para facilitar a visualização de tudo que está nas prateleiras e também na geladeira. Veja também mais dicas e práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsan, Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Voltamos a apresentar Bem Viver. Cada vez mais as pessoas estão procurando ter uma alimentação saudável e é possível alinhar alimentos naturais e sabores deliciosos. Um exemplo disso são os grãos, ricos em nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo e também versáteis na preparação de lanches e sobremesas. Vamos conferir mais sobre os benefícios desses alimentos. A maioria dos grãos são ricos em fibras e outros nutrientes, que vão trazer benefícios então para quem os consome. Os grãos os mais procurados são a chia e a linhaça, até por indicação, porque são fontes de ômega 3, ômega 6,
ômegas vegetais, né, que não o ômega 3, por exemplo, do peixe. E outros produtos que a gente tem, que vem muito, né, que na verdade a procura maior são as oleaginosas, né, que também são fontes de nutrientes, e sais, minerais, por exemplo, selênio. Então tem essa associação com a saúde do cérebro, né, que é a castanha do Pará e a castanha de caju são as principais, assim, né, que o pessoal procura mesmo consumir. O nosso público, geralmente sim, né? É um público que ou vem com indicação médica de consumo ou indicação nutricional, né? Geralmente nutricionistas. E eles então já vêm sabendo o que vão consumir, né? A quantidade, para que serve. A parte de chás, por exemplo, né? A parte de chás mais medicinais, aí às vezes a gente orienta, assim, né, dentro do que é possível de orientar no balcão da loja, né. Mas a maioria das pessoas já vem consumir o produto, né, com uma finalidade específica já orientada. Isso é muito bom para nós, né. Como acupunturista, né, eu acabei estudando principalmente sobre a importância da energia dos alimentos, né. A nossa alimentação, quanto mais natural, mais saudável, melhor é essa energia que a gente vai disponibilizar para o organismo, né? Então isso é fonte de saúde, né? Se tu quer cuidar da saúde, uma forma de promoção, né, de prevenção, a alimentação, claro, ela também ajuda depois em tratamentos, né? Mas é a principal fonte de cuidado com a saúde, é a alimentação. Então, uma coisa que a gente escuta muito é que o pessoal às vezes não vem na loja porque não é fitness, né? Mas a gente precisa desmistificar isso, né? A alimentação saudável, ela não necessariamente é só uma alimentação para quem está querendo emagrecer ou para quem tem uma vida fitness. A alimentação saudável é para quem quer ter essa qualidade de vida e saúde. Então, tu pode comer bem e não estar necessariamente numa dieta restritiva, né? Então isso é uma bandeira que a gente tem levado, assim, aqui, nossa, né? De instruir as pessoas, né, sobre a importância de comer bem, né? Comer um grão que tenha uma procedência boa de produção, que não tenha muito agrotóxico, né? Produtos que não sejam muito processados, né? O preparo, o cultivo da própria alimentação, isso é muito importante, porque é fonte de energia saudável, né? De saúde mesmo para o organismo. O que a gente sabe, né? E o que a gente experimentou até na nossa própria prática de empreender mesmo nessa área, né? É que a nossa franqueadora, ela prima mesmo pela qualidade dos produtos. Os grãos como o amaranto, a linhaça, a chia, o trigo, a aveia, são produzidos nas lavouras da própria franquia, né? Então tem um controle sobre o uso de produtos, né, de agrotóxicos, enfim. Então acaba tendo uma procedência que a gente consegue atestar que é uma boa procedência. E os outros produtos, a gente já tentou até trazer produtos de outros fornecedores e a gente, até por o custo, né, ser menor, e a gente percebeu que a qualidade é inferior. Então a gente acaba preferindo, né, ter um produto que às vezes um pouquinho mais caro, mas que tem um sabor diferente, que tem uma qualidade diferente. E o sabor, ele é determinante. Quando tu começa a ter uma alimentação mais saudável, tudo que tu vai colocar na boca depois, tu sente muita diferença, né? Na textura, no paladar. Então isso a gente começou a perceber e optou então a trazer produtos quase que exclusivamente da franquia aqui na parte do granel, ou de fornecedores assim que a gente conhece, né, que tem uma história de produtos
de qualidade. Por exemplo, os produtos que a gente tem, as frutas com chocolate, né? O chocolate é um pessoal aqui de Porto Alegre que produz, é um chocolate vegano, sem conservantes. Então a gente, né, se preocupa com essa qualidade do que vem para a loja para ser consumido. Porque nós somos consumidores, né? Muito mais do que a gente já veio para essa área porque a gente consumia muito os produtos, né? E aí a gente se interessou por isso e resolvemos empreender nesse ramo. O que a gente percebe assim, é que quem compra esses produtos numa casa de produtos naturais dificilmente compra de novo no mercado, justamente pelo sabor, pela textura, né? E por essa preocupação, aqui o produto é sempre fresquinho, né? Tu consegue, até uma questão de sustentabilidade, tu consegue levar a quantidade que tu vai consumir em casa, né? A questão de embalagens também, tudo isso acaba pesando para o consumidor, né? E a gente tem visto, sim, e a gente espera que cada vez mais pessoas, né, comecem a investir na saúde dessa maneira, né? A alimentação é o primeiro passo para uma vida saudável, né? Isso que a gente estava falando antes, desmistificar de que precisa estar em dieta, não, né? Todo mundo se alimenta e quanto mais saudável a gente se alimentar, melhor é para todo mundo, né? Então a gente espera que mais pessoas comecem a conhecer, né, e consumir produtos assim. Para quem quer iniciar uma alimentação saudável, nós temos um mix de castanha, que são oleaginosas, como a castanha do Pará, a castanha de caju, a amêndoa e o amendoim, uva passa branca e uva passa preta. É um mixinho que tu pode usar, tanto comer ele normal, assim, no intervalo, como um lanche, tu pode colocar na fruta, tu pode colocar no iogurte. É uma opção para incrementar, né, a alimentação. Fazer um mixinho de sementes, de gergelim, de linhaça, de chia e colocar na salada, pode colocar no iogurte, pode colocar na fruta, né, e colocar na salada, colocar na própria comida, assim, para ir trabalhando o paladar, né, habituando o paladar. Vamos agora até o jornalismo do Diário para trazer uma notícia muito interessante e também relacionada à saúde. No início de janeiro, uma cirurgia inédita aconteceu no Hospital Universitário de Santa Maria e mobilizou 13 médicos durante 8 horas para a retirada de um tumor. O procedimento foi realizado em uma criança de 6 anos de idade. De acordo com a assessoria de comunicação do hospital, tratava-se de um tumor de Wilms, um tumor renal comum em crianças que pesava quase 2 quilos e que, neste caso, estava comprometendo o coração. Os sintomas do tumor começaram a aparecer em outubro de 2021, quando a criança começou a apresentar queixas de confusão mental, distensão e desconforto abdominal. Até chegar ao diagnóstico, foram diversas consultas e exames. A criança passa bem e deve dar continuidade ao tratamento com quimioterapia e radioterapia. E antes de encerrar o Bem Viver, vamos a uma receita prática e muito gostosa de fazer com a nossa parceira, Dai Marqueto. Que delícia, né?
E o Bem Viver de hoje vai ficando por aqui. Eu aproveito para desejar uma ótima semana para você. Você continua acompanhando a nossa programação na TV Diário, CDN e também através do aplicativo do Diário, onde você encontra todas as reportagens e também os principais programas na nossa programação. Uma ótima semana para você, a gente se encontra no próximo Bem Viver. Até lá! Você assistiu Bem Viver. Oferecimento Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Inana, Clínica de Biomedicina Estética.